Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Retina Pro. Estamos aqui pontualmente às 20 horas, todas as quartas-feiras, para trazer conteúdo de qualidade, informação para todas as pessoas que nos acompanham hoje, ao vivo no canal do YouTube, nos grupos do Telegram, no Facebook e também na comunidade do Instagram, né? Então, se você está me ouvindo bem, coloca aí no chat se está tudo bem a transmissão para vocês. Meu nome é Alexandre Rosa, sou médico aqui, oftalmologista, professor da FPA e um dos sócios da Retina Pro, e estamos aqui na live de hoje vamos falar sobre o uso do laser nas doenças da retina, né? Então, hoje o tema da nossa live vai ser sobre o uso, como a gente trata algumas doenças da retina, sobretudo as doenças predisponentes ao descolamento de retina, com o uso do laser. Então, sempre lembrando que essa é uma live interativa. Se você tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo dessa live, coloca aí no chat, que a gente vai ter o maior prazer de responder você, obviamente, se for o tema pertinente dessa live de hoje. Então, vamos começar direto aqui, chamar o meu convidado aqui, que é o Dr. Renato Palacios. Dr. Renato Palacios, bem-vindo aí, nosso Olá. médico oftalmologista também, agora recentemente concluiu seu doutorado, né, na Unifesp. Aí, Renato, parabéns aí ao vivo aí para todo mundo, parabéns aí pela essa grande conquista. Obrigado, Alexandre, obrigado. O doutorado é um processo longo, né? Como tu bem sabes, tu também já tens o doutorado, e concluí, graças a Deus, pela Unifesp. Eu fiz uma parte lá na França, e é isso aí. Sou sócio do Retina Pro também, trabalho com uma honra, um prazer, não só com grandes profissionais, mas com amigos, acima de tudo. E vamos lá para mais uma quarta-feira. Legal, então só relembrando aqui, né, Renato, a gente está, os avisos que a gente sempre tem toda quarta, né, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu like se você está curtindo esses vídeos, porque ajuda com que a gente consiga ter mais alcance, e não esquece de clicar lá no sininho, que você que está vendo a gente aí no YouTube, porque você vai receber o aviso de quando essas lives forem começar toda quarta-feira. Renato, hoje o tema vai ser laser e tratamento de doenças da retina. A gente sabe que a gente já teve uma live que falou só sobre laser para doenças da retina, né? Para edema macular diabético, para centralcerose, enfim, para outros problemas de retina, mas hoje a gente vai falar do uso do laser para as doenças que afetam a periferia da retina, que podem levar ao descolamento de retina. Isso foi, inclusive, o pedido de uma ouvinte nossa, de uma das lives, que ela pediu para a gente abordar esse tema, então a gente está abordando esse tema aqui, que é um tema bastante interessante. E aí, Renato, queria te perguntar, basicamente, assim, qual é o sintoma que uma pessoa pode ter que pode levar a suspeita ao oftalmologista que ela pode ter uma lesão que seja passível de tratamento com laser? Certo. O principal sintoma é o flash, né? Que a gente chama, que o flash nada mais é do que o vítreo, que é o nosso gel ali dentro do olho. Todo mundo tem, certo? Mas em algumas pessoas esse gel é mais aderido na retina e é um vidro patológico, às vezes, que a gente chama, e ele puxa a retina de uma forma mais abrupta, e nessa tração, quando ele puxa, geralmente o paciente enxerga esses flashes, né? E assim, é claro, tem casos que são assintomáticos, o paciente não percebe o flash e pelo exame de rotina a gente vê ali a rotura, né? Mas por isso que tem que estar indo em consulta periodicamente. Mas o flash é um sinal de alarme, se o paciente perceber moscas volantes associadas a flash, né? Porque pode ter a mosca volante. Nós temos uma live, né, sobre moscas volantes, que a gente mostra imagens e tudo. Se for só as moscas volantes, não associadas a flash, geralmente não tem a rotura. Mas se o paciente nunca teve uma mosca volante, passou a ter, é bom ser examinado também. Então, enfim, tem esses... Mas o flash é o principal sintoma, né, da rotura.
Eu costumo falar que as moscas volantes, em 99%, talvez até um pouco mais, né, de casos, elas são inócuas, né? Elas não trazem problema algum para o paciente, né? Mas nesse percentual pequeno, cerca de 1% dos pacientes podem ter alguma doença associada, que é importante realmente o paciente fazer o exame oftalmológico para identificar se existe alguma doença associada. E uma das possibilidades é que ele esteja, como você mesmo falou, com o rasgo na retina, né? Que aí, em geral, esses pacientes têm essa queixa de um flash luminoso, né? O paciente, às vezes, compara como se estivesse tirando uma fotografia dele, ou alguns fazem que é como se fosse um relâmpago, né? Parece um brilho, né? E isso é um sinal que a gente fica um pouco mais de alerta, porque, como você mesmo falou, né? Significa que essa geleia que tem dentro do olho está tracionando a retina e algumas vezes pode rasgar. E aí, Renato, então, quando o paciente tem esse rasgo, né, rasgou a retina, não está ainda com descolamento, como é que é o tratamento? Como é que o paciente vai fazer esse tratamento, né? Explica para a gente um pouquinho dessa questão do tratamento para esses rasgos na retina. Isso. O rasgo ele pode levar a um descolamento da retina. Se infelizmente a retina já está descolada, aí o tratamento é cirúrgico. Agora, se a gente detecta o rasgo sem estar descolado, como você falou, só o rasgo, nós fazemos o laser. Isso é feito em consultório, tá? Então, nós fazemos um laser ao redor do rasgo. Esse laser cicatriza e, na maioria dos casos, ele não é infalível, mas na grande maioria dos casos, se não está associado a descolamento ainda, consegue evitar um descolamento proveniente dessa região, certo? E aí o acompanhamento depois disso é de perto, né? Vai ver no dia seguinte, depois na outra semana e tem que estar acompanhando, né? Perfeito. E aí, uma coisa que é importante, né? O paciente, quando tem esses sintomas de alarme, né? Como você mesmo falou, né? O flash, ou então o aparecimento súbito de mosca volante, precisa fazer um mapeamento de retina. E aí, a gente trata, né? Eu costumo falar para o paciente, olha, a melhor situação é essa, né? Você está com a lesão e a gente conseguiu tratar você antes de ter o descolamento, né? A gente conseguiu tratar você antes de você ter o descolamento, a gente consegue fazer esse laser na rotura, que a gente chama, né, no rasgo da retina, e consegue, na maioria das vezes, como você falou, resolver o problema, né? Hoje, por coincidência, acabei de fazer, aqui estava saindo do consultório, acabei de fazer um laser por uma situação exatamente parecida com essa. Uma paciente foi no consultório, estava queixando lá de mosquinhas volantes, nenhum sintoma mais, a gente viu que ela estava com um furinho lá na retina, com um pequeno rasgo, a gente fez o laser, resolveu o problema dela, a gente conseguiu salvar esse olho do descolamento de retina, e sabe que esse olho tem uma chance muito menor de ter o descolamento de retina. Aí, Renato, tem uma pergunta que colocaram aqui, ó, que eu achei bem bacana, que eu vou já citar, que foi do Márcio. Ele colocou aqui, ó, fiz um laser, estava descolando minha retina, porém fiquei vendo umas teias de aranha. Isso fica para sempre ou tem cura, né? Então, como é que tu aborda essa questão dessa pergunta do paciente? Doutor, o laser vai curar as moscas volantes, né? Vai sumir as moscas volantes depois que eu fizer o laser? Não, o laser, o intuito não é esse, né? O intuito do laser é fechar ali o buraquinho para tentar evitar um descolamento da retina. Mas isso é lá no fundo do olho. O gel que fica na frente da retina, tá? que é o que ocasiona as moscas volantes, o laser não é para isso. As moscas volantes vão continuar lá, só que com o tempo, geralmente o paciente percebe elas de menor intensidade, vamos dizer assim. Tem o que a gente chama de neuroadaptação. O cérebro vai mandando aquele sinal, vai se acostumando com aquilo. Claro que tem situações que as moscas volantes aparecem mais, que é na claridade, então fundo branco, mas elas sempre vão estar lá, tá? Então o laser não está relacionado à cura das moscas volantes, não. Isso é interessante a gente falar, porque também recentemente, nessa mesma semana, eu atendi um paciente que eu fiz um laser há um tempo atrás dele, ele chegou no consultório, doutor, as moscas volantes continuam, eu ainda estou percebendo os flashzinhos lá no olho. Aí a gente foi fazer o exame, né, a rotura estava bem selada lá,
E eu expliquei exatamente isso que você falou, né? Então, o laser não é para tratar as moscas volantes, nem o flash. Às vezes o flash ele vai continuar por um tempo, mas à medida que o vítreo for soltando da retina, né, ele vai diminuir a percepção desses flashes. E as moscas volantes tendem a melhorar com o passar do tempo, mas o tratamento não é feito com esse intuito, tá? O tratamento não é feito para eliminar as moscas volantes, nem para eliminar também o flash. O flash ele vai acontecendo por um problema mecânico, né? A retina sendo tracionada ali pela substância vítreo, que depois que ele solta, aí sim a gente tem a cessação ou cessar dessa alteração na retina, né? Desse sintoma. Renato, mas e como é que é a questão para o paciente nessa questão do laser em si? Como é que ele é feito, né? Explica um pouquinho como é o passo a passo para fazer esse exame, ou esse procedimento, na verdade. Perfeito. O paciente, ele fica sentado numa cadeira, tá? Às vezes a gente reclina essa cadeira, deita um pouquinho. É feito, como eu falei, no consultório. Nós colocamos um capacete e por esse capacete sai o laser, tá? São os tirinhos que a gente dá, ou tem a opção de o paciente encostar o queixo num outro aparelho e também sai o laser à medida que a gente aperta. A quantidade de tiros, né? Depende do tamanho do rasgo. Geralmente não são muitos tiros quando é um rasgo, tá? Por exemplo, quando é um paciente diabético, que nós temos que fazer laser em toda a retina periférica, que aí já é para outro motivo, não é para rasgo, tá? Aí é muito laser. Geralmente esses do rasgo é pouco laser. Então, quando é pouco laser, assim, geralmente nós não precisamos fazer uma anestesia, tá? Tem alguns casos que a gente tem que fazer anestesia aqui no cantinho do olho, aplicar uma agulhinha aqui no cantinho que a gente chama de bloqueio, tá? Em todos a gente faz colírio anestésico, mas a agulhinha é na minoria dos casos, tá? Quando é muito, muito, muito laser, às vezes a gente faz essa anestesia também. Algumas pessoas são mais sensíveis, né? Às vezes o laser ele dói um pouquinho, né? Os pacientes dizem que é como se fosse uma agulhinha beliscando. Então, outros pacientes não sentem muito também. Então a gente vai sentindo, vai ajustando a potência do laser. Às vezes a gente faz um laser mais forte, às vezes a gente faz um laser mais fraco. Isso depende do que a gente está vendo lá na retina. Às vezes o mais fraco não marca a retina como a gente quer, não cicatriza, não cauteriza do jeito que a gente quer. Então a gente tem que aumentar um pouco a potência, aí o paciente sente um pouco mais de dor. Então isso a gente vai manejando. Dosando ali na... Dosando, mas é um procedimento extremamente rápido, 5 minutos, né? 10 minutos no máximo, se tiver dificuldade. É um procedimento que, na maioria das vezes, realmente, como você falou, Renato, é um procedimento que ele é indolor, né? Mas existe, obviamente, a sensibilidade, ela é individual, né? Tem pessoas que são mais sensíveis que outras, né? Que vão ter um pouquinho mais de sensibilidade quando estão fazendo laser, e aí você pode realmente lançar mão de uma infiltração de anestésico, né? Recentemente, eu tenho um paciente da doutora Thaís, né, que eu estava discutindo com ela, que o paciente começou a ter um pouco de dor. Eu disse, não, Thaís, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena infiltração. Aí ele fez a anestesia, conseguiu fazer o laser numa boa, deu para fazer certinho. Era um paciente que tinha múltiplas roturas, tinha umas 3 ou 4 roturas, estava se queixando muito, estava com pouca colaboração também. Esse é um outro motivo também que a gente pode usar a anestesia, né, quando o paciente está colaborando pouco, para ficar confortável, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que o tratamento ele precisa ser adequado para o médico, né, e confortável para o paciente. Não adianta você ficar tentando lá, continuar tentando se o paciente está sentindo desconforto. Aí é realmente melhor você parar, ver num outro momento, fazer a infiltração com laser, com anestésico, e o paciente fica bem, né? Então, isso é muito melhor do que tentar insistir. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, Renato, da Silvia. A Silvia perguntou aqui, olha, para a gente no YouTube. Doutores, quais são as causas desses rasgos na retina? Por que o paciente tem isso, né? E quem já teve e fez o laser, pode ter de novo? Então, isso é uma pergunta bem interessante aqui que a Silvia colocou para a gente. Sim, é uma boa pergunta.
As causas, né? Primeiro, né? Quando nós falamos em pacientes depois de 50 anos, principalmente depois de 60 anos, ou pacientes mais novos que têm o vítreo, esse gel, essa geleia dentro do olho patológica, anormal, a principal causa desse rasgo é isso, é o vítreo tracionar a retina, um vítreo anormal, um vítreo patológico traciona a retina e causa esse rasgo. Tá? Agora, outras causas, trauma, tá? Trauma ocular, né? Baque, bolada, solto, enfim, qualquer tipo de trauma nessa região direta. E alta miopia, então aquele paciente que tem uma miopia geralmente acima de 6 graus, tá? Tem a retina muito fina, e isso predispõe a ter esses rasgos também. Essas são as principais causas. Claro que existem outras doenças, existem outras que predispõem a isso, mas geralmente é trauma, alta miopia, mas a principal disparada é o vítreo anormal em pacientes com mais idade, que traciona, causa o flash e causa o rasgo. Agora, é importante falar do flash, eu vi também uma outra pergunta, falando que está com flash. Tudo bem, se o paciente sente o flash, tem que ir no consultório, tá? Mas nem sempre esse flash quer dizer que você está com rasgo na retina, tá? Às vezes esse flash pode ser outra coisa, pode ser algo que, enfim, alguma outra sensibilidade até, olho seco, às vezes pode simular, depende, mas teve flash, vai na consulta, mas não quer dizer que flash bateu o martelo que você está realmente... Com rasgo na retina, né? Obviamente, muito bom. Uma outra causa, né, além dessas que você falou, né, a gente tem algumas lesões que existem na retina que podem predispor ao aparecimento desses rasgos, né? Existem algumas degenerações que a gente chama da retina periférica, né? Basicamente duas, né? Uma chamada látice, que a tradução para o português é treliça, e a snail track, que é rastro de Leishman, é assim mesmo, snail track, o nome da doença, e que ela parece uma coisa branca dentro do olho, e essas duas degenerações, elas podem predispor ao aparecimento do rasgo. Por incrível que pareça, hoje eu estava atendendo uma paciente com descolamento de retina, que ela tinha essa degeneração no outro olho, e no olho que ela estava com descolamento de retina, dava para ver que ela tinha essa degeneração e o rasgo bem em cima dessa degeneração. E ela estava perguntando, por que eu tive isso? Não, você tem uma lesão predisponente a esse problema, que é essa degeneração da retina. No seu lado que já está com descolamento, precisa fazer cirurgia, e no lado que você não tem ainda o descolamento, precisa sim tratar para poder evitar que você tenha também o descolamento de retina no olho saudável, né? E aí, uma coisa que é interessante a gente... que foi a pergunta da internauta, quando o paciente faz o laser, ele pode voltar a ter esse problema? Pode aparecer de novo a lesão em outro local? Como é que é, Renato? Explica um pouquinho para a internauta. Sim. Eu acabei esquecendo de responder essa segunda parte da pergunta. Não, pode sim, pode ter o problema no mesmo olho. Porque quando teve o rasgo pela primeira vez e o tratamento foi bem sucedido com laser, a gente tratou aquela região pontual, ali onde estava aquele rasgo ali naquela região. Só que a retina, ela é 360 graus, ela é o fundo do olho todo. Então pode surgir o rasgo numa outra região. Porque como o vítreo e o gel geralmente é patológico, ele está tracionando a retina, ele pode sim causar tração numa outra região e aí surgir um rasgo numa outra região, né? Então, por isso que vai ter esse paciente que fez laser na retina ou que fez cirurgia, é um paciente que a gente diz que é para sempre, né? Vai ter que estar sempre indo na consulta, no consultório, mesmo que esteja assintomático, sem sintomas, vai ter que estar sempre indo em consulta, examinando, porque tem um risco maior de ter novas lesões. Então, tem esse risco, sim. Perfeito. Então, naquele ponto onde você tratou, né, está tratado, teoricamente não vai aparecer novamente lesões ali naquele ponto, mas, como o Renato falou, a retina ela é bem extensa e você pode acabar tendo o aparecimento de lesões de outros pontos que aí podem também acontecer de você precisar do tratamento, né? E aí, uma pergunta que o paciente sempre faz: como é que funciona esse laser? O que ele faz? Ele vai fazer vai corrigir a miopia, vai fazer uma solda? Como é que ele funciona, né? Que às vezes o paciente, doutor, eu tenho miopia também, esse laser não ajuda a corrigir a miopia? É importante dizer que
laser é uma palavra assim, muito... É amplo, né? Na oftalmologia existem vários tipos de laser para várias patologias, né? Por exemplo, se o paciente tem uma miopia, usa óculos e quer se ver livre do óculos, nós temos o laser na córnea, que é para corrigir o grau. É diferente do laser que é na retina, esse que nós estamos falando, para tratar o rasgo na retina, tá? Tem o laser, que a gente chama de YAG laser, que é para a famosa limpeza da lente da catarata. Ah, doutor, fiz a cirurgia de catarata, nunca limpei minha lente. Pois é, essa limpeza da lente também é feita em consultório, também é um procedimento super rápido, indolor, e é com outro tipo de laser, é o YAG laser. Então, existem vários tipos de laser. Até esse próprio laser da retina, que é para tratar rasgo, existem alguns tipos, ou seja, laser, falando aqui da parte física, né, de comprimentos de onda, de frequências diferentes, né, laser amarelo, laser vermelho, laser verde. Então, existem outros tipos de laser também só para retina. Então, o laser, tem o laser, isso que nós estamos usando é para o rasgo, para evitar um descolamento de retina, não vai corrigir a miopia. Perfeito. E é interessante a gente comentar, né, que esse laser, ele cria, como a gente falou bem no início, né, cria como se fosse uma solda, né, então sempre, às vezes, explico assim para o paciente, olha, a gente tem um furo na sua retina e esse laser vai fazer uma solda ali ao redor, né, para tentar fazer com que esse rasgo não aumente e possa vir a dar o descolamento de retina, né. Então, você já comentou essa questão dos tipos de lasers, né, existem lasers com vários comprimentos de onda, né, o amarelo, o vermelho, o verde, né, cada um com suas, dependendo do tipo de doença, maior ou menor, né. E aí, Renato, o que eu queria te perguntar é o seguinte, o paciente fez a aplicação de laser, né, enfim, vai para casa no mesmo dia, ele precisa ficar usando algum tipo de medicamento após a aplicação, vai precisar usar colírio, como é que funciona essa parte após o laser? Certo. O paciente vai para casa no mesmo dia, logo depois, tá? Alguns pacientes se queixam que depois sentem uma leve dor de cabeça na região. Às vezes eu oriento que, se sentir isso, pode tomar uma dipirona, algo leve. Geralmente não precisa de medicamento forte para essa dor de cabeça. Às vezes é uma dor de cabeça localizada, tá? Colírio, é sempre bom estar usando colírio lubrificante. E isso varia muito de médico para médico. Eu não passo colírio de tratamento, por exemplo. Não precisa de colírio antibiótico, a meu ver. Não precisa porque é um procedimento que é o risco mínimo do mínimo de infecção. Então, a gente não precisa tratar com antibiótico, tá? Eu sempre estimulo o uso de colírio lubrificante, mas isso não só porque fez o laser, eu indico para quase todos os meus pacientes, mas não tem um tratamento depois disso. Eu só oriento mais a dipirona mesmo, os cuidados gerais. É claro, vai para casa e não vai tá com risco, tá com rasgo lá, o laser cicatrizando, não vai sair da consulta e vai jogar bola, né? Não vai fazer uma arte marcial que pode levar a um trauma. Então, isso realmente a gente não orienta. A gente orienta que esportes de contato devem ser evitados ou, então, feitos com cautela a partir de então, né? Então, tem uns cuidados, né, a serem feitos aí. Mas depois do laser pode ir para casa. É isso mesmo. Então, eu sempre costumo também orientar os pacientes, né, que é um procedimento que, em geral, pós-operatório, ele é bem tranquilo, né? Então, o paciente não costuma ter nenhum sintoma muito evidente, né? Como ele é feito com laser e o laser ele é luz, então não tem nenhum tipo de corte, né? Então, na maioria das vezes, realmente a gente não usa colírio antibiótico, porque não tem o risco de infecção, já que não teve corte, né? É um procedimento que tem um pós-operatório muito tranquilo, né? Se você teve algum outro sintoma após o procedimento, melhor você dar uma olhadinha com o seu médico, porque, em geral, é um procedimento que ele não traz nenhum tipo de problema. É uma recuperação bem tranquila. Em relação ao tempo de cicatrização, Renato, quanto tempo você avalia esse paciente? O paciente fez a cirurgia, ou a aplicação, o procedimento de laser após fez o procedimento, né? Estava com rasgo na retina, fez o procedimento do laser. Quanto tempo depois você avalia
para ver se está tudo certinho, se a lesão foi bem tratada, se a área foi toda coberta com laser? Quanto tempo você avalia? Olha, a minha conduta varia um pouco de cada caso, se o paciente tem muitos rasgos, poucos rasgos, se o laser marcou direito ou não, porque às vezes a gente tenta fazer o laser, mas a gente não consegue soldar, não consegue cauterizar direito, se já tem um líquido associado, ou seja, se já tem um início de descolamento ali por aquele buraco bem pequenininho, às vezes o laser a gente não consegue marcar. Então, se tem muitas roturas, tem já esse início de descolamento, eu olho bem de perto, né? Eu já olho no dia seguinte, depois olho 3 dias depois, vou olhando bem de perto. Agora, se eu tenho certeza que eu fiz um laser bem, marcou bem, cauterizou bem, eu olho sim no dia seguinte, mas depois eu só vou olhar provavelmente depois de uma semana, né? Então, e oriento os sintomas de alarme para o paciente, tá? Mas na primeira semana, né, do dia seguinte à primeira semana, tem que estar acompanhando ali de perto. Legal. Eu costumo avaliar até um pouco mais tarde, geralmente vejo de 15 a 20 dias depois, após a aplicação do laser, se eu tive certeza que a rotura foi bem selada, né? É sempre importante a gente falar que esse laser, ele demora um pouquinho, né, a fazer o efeito, né? Vamos colocar aqui, essa solda, né, essa adesão que o laser faz entre a retina e a parte posterior do olho, né, a parte que a gente chama da coroide, epitélio pigmentar, ela demora alguns dias para poder cicatrizar, né? Então é importante a gente orientar o paciente em algumas coisas, né? Isso que vocês falou, né? Então evitar, por exemplo, esportes com bola, né? Não vai jogar não vai jogar vôlei, não vai jogar futebol, não vai, enfim, jogar basquete, porque pode levar uma bolada e acabar piorando aquela situação. Evitar alguns tipos de esporte de contato, né? Sei lá, jiu-jitsu, karatê, né? Boxe, que ele pode acabar traumatizando aquela região. E, sobretudo, orientar o paciente a não esfregar os olhos, né? Então, na verdade, não esfregar o olho é uma conduta que a gente orienta para todo mundo, né? Esfregar os olhos só faz mal, são microtraumas que você pode causar no olho. Então, você tem que evitar, na verdade, qualquer situação. Mas um paciente que já tem um rasgo, você tem que evitar ainda mais, né? E, Renato, o que você avalia, então, depois dessa primeira avaliação, qual é o período que você pede para esse paciente voltar, né? Você falou dos sintomas de alarme, né? Como é que você orienta o paciente? Quais sintomas ele deve voltar mais cedo ou não no médico? Certo. Se a gente detectou no paciente um rasgo, tratou, fez o laser, o tratamento foi bem sucedido, a gente vai dar alta desse procedimento, né? Que está bem cicatrizado aquele rasgo. Geralmente fico vendo o paciente de 6 em 6 meses depois que eu dou alta. Mesmo que ele não sinta nada, eu quero ver o paciente de 6 em 6 meses. Agora, se os sinais de alarme, né? Se ele tem aquelas moscas volantes de sempre e de repente aumenta muito o número, então o padrão das moscas que ele vê muda, associado ao flash, a novos flashes de luz, né? Então manchas escuras no campo de visão também, o que ele enxerga piorar, a qualidade visual piorar, né? Qualquer sintoma desses tem que não esperar os 6 meses, tem que voltar antes, né? E pode ser um sinal de um novo rasgo ou até de um início já de descolamento da retina. Legal. A gente está falando, então, hoje sobre o laser para tratamento de doenças da retina, né? Doenças que podem levar ao descolamento da retina, como os rasgos na retina, a degeneração periférica da retina. E aí tem algumas perguntas aqui no chat sobre outras doenças, né? Sobre laser para diabetes, paciente que fez cirurgia de retina. Então é importante a gente lembrar que tem outras lives já sobre abordando esses temas, né? E que a gente também tem uma live no final do mês, né, que é a última quarta-feira do mês, que a gente aborda esses temas mais gerais, né, que a gente consegue abordar todos os temas, né. Eu queria te perguntar, assim, existe algum outro fator de risco que o paciente possa ter essas lesões, né? A gente já falou do trauma, falamos das degenerações periféricas, né?
a gente sabe que tem algumas doenças, né, que podem estar mais relacionadas à presença dessas lesões, né? Tem algumas doenças da retina, né, mais raras, né, como a síndrome de Stickler, tem algumas outras doenças, a própria retinosquise que o paciente pode ter, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, talvez, dessas outras possibilidades, que o paciente pode ter lesões na parte periférica do olho, né, que podem ser passíveis de tratamento, né? Então, seria interessante a gente comentar um pouquinho sobre isso. Sim. Por exemplo, a retinosquise, né, que você falou, é uma separação das camadas da retina, tá? Existe a retinosquise juvenil, que é muito grave, tá? Geralmente é no centro do olho, na mácula, tá? Geralmente a criança evolui com nistagmo, as outras alterações. Agora tem a retinosquise senil, que muitas vezes é periférica, tá? E essa periférica, aí sim, ela pode estar associada ou não a rasgos e predispõe um descolamento da retina. Às vezes o paciente tem essa retinosquise, essa separação das camadas ali na periferia, vai acompanhando e nunca causa nada, tá? Mas se está com risco, cria um rasgo, aí a gente tem que tratar, seja com laser ou seja com cirurgia. Stickler, né, é uma doença genética, o paciente já nasce e é uma das principais causas de descolamento de retina em crianças, né? Mas é raro, não é comum, tá? Porque uma criança sem trauma, uma criança sem esse fator de automiopia, é muito difícil de descolar a retina. Então tem que ter alguma síndrome, tem que ter alguma coisa predispondo. E a síndrome de Stickler é uma delas, por exemplo. Eu tenho um prognóstico muito reservado, né? Geralmente são casos de descolamento bem dramáticos, né, nesses pacientes, né, são bem complexos, casos complexos de descolamento. E, bom, é isso mesmo, né? São essas doenças da periferia da retina, as mais comuns que a gente falou, né? Essa é o rasgo na retina, que são as rupturas, as degenerações em treliça, que é a LATS, e a degeneração geniotraqueal, que é todas essas outras, né, que a gente comentou, né? A síndrome de Stickler, que acontece mais em pacientes jovens, a retinosquise também é uma coisa que ela é bem mais incomum. Então, a gente não vê tanto no consultório, mas às vezes pode aparecer e podem ser, em alguns casos, tratadas também com a aplicação do laser, né? O laser, ele é extremamente eficaz na prevenção dessas doenças, né? Ele é extremamente eficaz para que o paciente evite evoluir para a doença mais grave, né? Então, o objetivo principal do laser é fazer com que o paciente não evolua para essas formas mais graves, que é o descolamento de retina, e possa perder a visão, né? Porque o paciente com descolamento de retina tem um risco maior de ter uma perda visual, ou enfim, precisa fazer a cirurgia, que se a gente puder evitar a cirurgia com laser, é bem melhor. Renato, estamos 5 minutos, essa é uma live com um tema mais curto, né? A gente não vai conseguir se estender tanto. Queria saber aí, você deixar as suas orientações finais para os nossos internautas, quem está nos acompanhando aí hoje. Sim. Deixar que, sempre eu falo isso, acho que em todas as lives, que você deve confiar no seu médico. Nós não estamos aqui para falar somos melhores que ninguém, que o seu médico, confie no seu médico, ele que lhe acompanha há mais tempo, tá? Nós não somos os donos da verdade, né? E sempre digo que o exame médico, o exame clínico, ele é insubstituível. Claro, por exemplo, o rasgo na retina, que é o que nós estamos falando hoje, existem outros exames auxiliares, tá? Retinografia panorâmica, que é uma foto da retina, que a gente consegue ver a retina inteira, 360 graus. Ultrassom, em alguns casos, é útil, e consegue detectar ali a rotura, principalmente se a gente não está conseguindo examinar a retina direito, o ultrassom, ele auxilia. Então, mas de uma forma geral, confie no seu médico, ele vai saber o exame certo para fazer, tá? Mas o principal é o que ele faz, que é o mapeamento da retina, nesse caso do rasgo, tá? Então é isso. Acompanhe nossas lives, nós estamos aqui para ajudar, para tirar dúvidas, e é isso aí. Valeu, Renatão, obrigado. Sensacional mais uma vez com a tua participação. Obrigado. A gente conversa daqui a pouco. Então, obrigado vocês todos que nos acompanharam na live de hoje, né? Hoje foi um tema
a pedido de um internauta, né, a gente está abordando esse tema aqui, falando sobre o laser para tratamento de doenças periféricas da retina, ou lesões periféricas da retina. A gente está aqui toda quarta-feira tentando trazer informação de qualidade para as pessoas, porque a gente acredita que pessoas mais informadas, melhor instruídas, podem tomar decisões mais conscientes, né? Mas como o Renato falou, né? Então, apenas o seu médico conhece a fundo o seu caso, pode lhe dar informações precisas a respeito do seu caso. A gente está aqui para tentar jogar uma luz ou tirar algumas dúvidas a respeito do seu caso. Cada live ela tem um tema específico, mas a gente tem as lives que a gente chama genéricas, onde você pode interagir com perguntas sobre qualquer doença. Essas lives sempre acontecem na última quarta-feira do mês. Então, a gente tem na segunda quarta do mês é uma live tira dúvidas com um tema mais fechado, sei lá, tira dúvidas sobre descolamento de retina, tira dúvidas sobre catarata, alguma coisa assim. E no final do mês a gente tem a live mais aberta, falando sobre todas as doenças, perguntando, uma live interativa que é bem bacana. Se você não teve a sua pergunta respondida hoje na live de hoje, continua nos acompanhando, continua seguindo a gente no canal do YouTube, no próprio canal, no próprio Instagram também, que a gente vai em algum momento tentar lhe ajudar, ou pelo menos esclarecer a sua dúvida. E lembrando que a gente já tem no canal, né, uma quantidade enorme de temas, vocês podem consultar essas lives a qualquer momento. Recentemente a gente lançou 3 cursos, né? Tem um curso sobre lentes intraoculares, que é com o Dr. Renato, um curso de doenças da mácula com a doutora Thaís, e um curso sobre cirurgia de catarata com o Dr. Luciano. Em breve a gente vai lançar mais cursos, esses cursos estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final, né, que nos acompanharam até o final. Deixa o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda com que a gente atinja mais pessoas. E compartilhe esse vídeo, né, se você está achando isso interessante, esse conteúdo que ele é legal, compartilhe com outras pessoas, traga as pessoas para essa nossa corrente do bem, que a gente está querendo ajudar o máximo de pessoas possível com informação de qualidade. Meu muito obrigado a todos, a gente se vê na próxima quarta-feira. Grande abraço. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.